Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero, logicamente, agradecer a presença do Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo, que tão bem nos recebeu em Évora. Foi, efetivamente, através dele e do João Antero, do Alentejo Film Commission, que tudo isto começou. Depois, agradecer a sua receptividade e também a sua aceitação deste festival de chegar a Sines, que nos recebeu de braços abertos. É lógico que é para nós extremamente importante quando percebemos que somos não só bem recebidos, de alguma forma às vezes o tal desejados. Nunca pensei que seria a cereja em cima do bolo, mas mais uma vez agradeço imenso isso. Para nós é um desafio, ao contrário, muita gente, as pessoas pensam que isto é relativamente fácil, não é. O que a grande dificuldade muitas vezes é conjugar esforços. E hoje em dia vemos, infelizmente, muitas das pessoas viradas as costas uns para os outros, e aquilo que nós tentámos, e foi exatamente isso que fizemos este ano, foi criar parcerias, criar pontos. Nós, com a entidade regional, começámos agora, com a Câmara Municipal de Sines também, mas com o Alentejo, o Ribatejo Film Commission, já trabalhamos em conjunto há muito tempo. Não só na parceria, eu sou membro do júri do festival do João Antero, ele é membro do nosso festival também, temos parcerias, trabalhamos em conjunto em algumas produções internacionais e é exatamente isso que se faz, quer dizer, tentar de alguma forma, todos juntos, promover o destino de Portugal para o cinema. E quanto orgulhoso eu me sinto quando estou na televisão e vejo um filme que às vezes é de qualquer outra língua, mas isto é Lisboa, isto é Portugal, isto é a minha casa. E a gente quer que não, ficamos sempre orgulhosos, portanto, porque estamos sempre à espera de ver os locais conhecidos, muitas vezes completamente transformados de outra coisa que não são, mas eu continuo a sentir orgulho quando vejo a Rábida num filme internacional, ou vejo o Porto num filme internacional, ou Lisboa, com mais frequência. E é exatamente esse o grande desafio, é cada vez mais dar-nos as mãos e em conjunto, para já porque é mais barato. Se toda a gente dividir o custo por todos, sai sempre muito mais barato do que muitas vezes acontece. Estão todos a promover a mesma coisa e cada um a desembolsar o mesmo, perdendo muitas das vezes informação, dinheiro, desperdiçar tempo e pessoas. Quando nós fazemos em conjunto, garantidamente todos nós temos a ganhar. E, logicamente, a Portugal Film Commission não podia estar longe disto. Não só porque, como nós dizemos, a casa-mãe é a casa onde nós sentimos o nosso porto de abrigo, mas também é aquela que faz a ligação de lá para cá e daqui para lá. Portanto, sempre que é necessário qualquer coisa na nossa região da Rábida, nós estamos disponíveis para ajudar, para acompanhar filmagens, para fazer scouting, até para promover, e ao contrário, muitas vezes são eles que são interpelados porque precisam de uma zona qualquer, e eles conhecendo todo o território dizem, é aqui. E se nós tivermos condições para isso, é exatamente isso que nós fazemos. Começando agora com o festival, eu vou-vos mostrar um bocadinho da história do festival, com meia dúzia de slides, para perceberem também qual é a dinâmica e o porquê de virar para o Alentejo. Não estamos de maneira nenhuma de costas viradas para a Rábida, antes pelo contrário, eu moro lá, tenho uma paixão pela Rábida incrível, só que percebemos, para já, Sines faz parte do distrito de Setúbal, não saímos sequer da nossa região, mas o que acontece é que percebemos que ao longo dos anos o festival tem crescido de tal maneira que nos tornou a nós pequenos e precisávamos de expandir, porque muitas vezes havia pessoas que já tinham vindo cá 12 vezes e diziam, Carlos, eu já conheço a região da Rábida, com chuva, sem chuva, com sol, só faltou nevar, mas tudo isso. E então, de repente, percebemos que temos que mostrar mais. E muitas das vezes, em conversas com os tais realizadores que vêm de outros lados, falando com realizadores portugueses que moram, e veem filmes da região do Alentejo, e veem filmes da região do Porto, e veem filmes da região da Madeira, de repente dizem assim, epá, onde é que é isto? E é exatamente por aqui que nós começámos no Finisterra, Portugal. De repente, não é uma localidade, é um país todo que nós queremos mostrar e, entre aspas, vender. Então, começando aqui, o festival começou efetivamente na região da Rábida, agora está no Alentejo, é praticamente organizado pela Rábida Film Commission, neste momento também em parceria com a entidade regional de turismo, a Câmara Municipal e o Alentejo Film Commission. Faz parte de um grupo, de um dos maiores consórcios de festivais do mundo, que é o Cinetur. Portanto, eu neste momento tenho a sorte, de alguma forma, de ser vice-presidente deste consórcio, que tem cerca de 70 festivais. Portanto, dá-nos uma abrangência muito grande e faz uma coisa que, de alguma forma, também recebe a nossa informação e a nossa promoção. Também, mais recentemente, há cerca de meia dúzia de meses, ainda não fez um ano, fui convidado a participar também neste grupo internacional
também ligada à Unesco, só apenas ligada à cultura, e a partir daí também, de alguma forma, fazemos a ponte e a divulgação de Portugal a nível cultural, não só no cinema, mas também na música, na dança, no teatro. De alguma forma, também estou a ser responsável por isso. Vamos ter aqui no Alentejo e no nosso festival o ator Paulo Manso como é nosso membro da Arrábida Film Commission, é natural de Sesimbra, como logicamente faz parte também da equipa e é o apresentador do festival desde o ano passado. A Priscila Frei é uma portuguesa que nasceu na Suíça, portanto é luso-descendente, é produtora na Suíça, faz parte do membro do júri do festival, fala extremamente bem português e há muitos anos que é membro do júri, acompanha também e vai estar também aqui. Portanto, mais de 60 países nestas últimas 2 edições de 12 continentes, curiosamente até filmes da Antártida nós recebemos. Como digo, temos agora a parceria da entidade regional, mais o município e o Alentejo Ribatejo Film Commission. Tivemos este ano 165 filmes a concurso de 35 países, 45 desses filmes são premiados, divididos em 22 categorias temáticas e de género, 6 categorias técnicas e um grande prémio. Estamos na plataforma Film Freeway, portanto, há vários anos, é oscilante, mas já tivemos várias vezes no top 100 numa plataforma que tem 70 mil festivais. Portanto, é qualquer coisa de impressionante, não só pela receptividade, mas principalmente pela crítica que me dão ao festival. Portanto, os membros do júri são 21, já chegaram a ser 30, são um júri multifacetado de cinema, televisão, teatro, rádio, literaturas, por aí fora, de forma que haja uma multidisciplinaridade no contexto e na sua visualização. Uma coisa que eu faço questão e é das coisas que mais me orgulha, este festival tem uma vantagem que é, se eu vos disser que até ao dia da cerimónia de entrega de prémios, nenhum membro do júri, com a minha exceção e com o presidente do júri, ninguém sabe quem ganhou o quê. Porque todas as votações são secretas, cada um vota na plataforma, ninguém sabe o quê. E no final, portanto, quem tiver mais pontos em cada categoria, ganha. Nem sempre ganha o melhor, mas isto é como tudo, às vezes no futebol também é assim, não é? Pronto. Mas isso orgulha-nos imenso porque não há tendências, eu sou membro do júri de muitos festivais e às vezes incomoda-me quando percebemos que há uma concertação e às vezes é difícil eu dizer que não gosto de um filme quando há 32 pessoas a dizer que gostam, não é? E a gente fica assim um bocado acanhado e aqui não, é exatamente essa liberdade, quer para os membros do júri, quer para nós, quer para os concorrentes, sentem perfeitamente que há aqui justiça, quer dizer, quem ganha é quem tem mais pontos, ponto final. Temos o país convidado, que todos os anos já tivemos vários países extremamente interessantes, que trazem a sua cultura, a sua dança, a sua música, o seu cinema, e também este ano vamos ter aqui pela segunda vez o Brasil. Tivemos em 2014 a primeira vez, mudando agora de região e sabendo nós antecipadamente que o turismo do Alentejo e principalmente o Alentejo está a trabalhar muito na promoção turística e gastronómica e de vinhos também no Brasil, por que não fazer o convite novamente? Logicamente aceitaram e vamos ter durante o festival aqui pelo menos 5 ou 6 prefeitos ou representantes de algumas prefeituras do Brasil, nomeadamente do Rio de Janeiro, da cidade de Maricá, de Salvador da Bahia, Cachoeira, Itaparica e São Félix. Vem também uma das grandes produtoras do Rio de Janeiro, da cidade de Maricá. Espero que nestes 2 meses que falta até o festival iremos conseguir trazer mais produtores, porque a ideia é exatamente trazer produtores para virem conhecer o local, também para fazer coproduções. No meio deste programa vamos ter uma homenagem a um dos mais antigos cineastas brasileiros, que é o Roque Araújo, que trabalhou com o Glauber Rocha, é uma pessoa extraordinária com os seus 90 e poucos anos, lúcido, que ainda filma. Nós recebemos um filme este ano, onde ele é o diretor de fotografia. Portanto, temos também, normalmente, aquilo que nós fazemos, e o Sr. Presidente já falou, as experiências. O que é o fazer a experiência? Aquilo que nós tentamos fazer ao longo do festival é fazer os chamados tours turísticos para visitar locais. Isto não é nada mais, nada menos que, em brincadeira, estarmos a mostrar locations para filmar. Vamos fazer um passeio aqui, vamos fazer um passeio aqui. Nós chegamos a alugar uma caravela e, de repente, olha, imaginem esta caravela no 10º filme Pirata das Caraíbas, nas praias da Arrábida ou nas praias aqui de Sines. E, de repente, isto parece que não mexe com as pessoas. Começam a tirar fotografias de uma forma maneira, o tal scouting, em termos técnicos que se faz, já levam daqui muito trabalho.
E isto dá frutos, portanto, mais a mais quando temos na região de Sesimbra e aqui de Sines também um porto de pesca, logicamente para nós é muito mais fácil levar, e já aconteceu, eu com o João Antero levámos um realizador para o mar para filmar, fizeram um documentário sobre a pesca tradicional da sardinha. Pronto, também a parte da visita ao património é extremamente importante, muitas das vezes há não só o cinema, mas também principalmente o cinema documental, que dá muito trabalho, porque oferece um estudo, uma pesquisa e tudo isso. É muito atrativo hoje em dia, cada vez vocês veem mais, até já as televisões e os telejornais já começam a dar pequenos documentários, porque é apetecível. E hoje em dia, o que é muito gratificante para nós, vocês conseguem ver documentários que são autênticas peças de cinema, puro e simples. Pronto, logicamente já está aqui, ainda não tivemos um programa muito definido, mas já, logicamente, é a nossa intenção mostrar Sines em primeiro lugar e depois, ao longo dos próximos anos, fazer de uma base de Sines, mas ir mostrando todo o Alentejo para cativar e impressionar as pessoas para esta paisagem. E a ideia, depois é uma coisa que nós iremos tentar depois, posteriormente, combinar com a autarquia, é mudar de datas. Nós fizemos de propósito em maio, já fizemos em junho, já fizemos em outubro e agora é em novembro. Porquê? Porque a mesma região muda de cor. A mesma paisagem que hoje é de uma cor, mais a mais no Alentejo a gente sabe isso, quer dizer, a paleta de cores é impressionante e não é mostrar um festival sempre na mesma data, mas se hoje mostra em maio e amanhã mostra em novembro, garantidamente o cenário muda. E isso é extremamente importante para um realizador, para um produtor, para um cinegrafista. Isso é muito importante. É esse o objetivo, não mudamos porque queremos. Portanto, logicamente, nós fizemos uma visita técnica, fiquei muito impressionado com este Centro de Artes, que recebi há pouca notícia que investiu forte e feio no novo equipamento de projeção digital da Barco, de 4K. Ótimo, isso para nós é muito bom, quando nós às vezes recebemos filmes que temos pena assim, agora de repente filmam em 12 e 14K e 16K e a gente depois mete ali um projetorzinho. É um bocado angustiante, isso é muito bom, valoriza o festival, logicamente valoriza Sines, valorizamos todos nós e o nosso trabalho. Em todos os festivais nós temos também, e vamos ter aqui também, normalmente, conferência. Normalmente fazemos nas universidades, normalmente fazíamos em Lisboa, na Universidade Lusófona, também fizemos em Sesimbra, e é importante porque é uma das outras componentes do festival, a parte profissional, mas também a parte da escola, do ensino. Vamos às escolas profissionais de cinema, de turismo, mas trazemos também, para ser possível, alguns dos grandes realizadores. Já tivemos o nosso Leonel Vieira o ano passado e há 2 ou 3 anos, já tivemos pessoal, Oscar de Hollywood, já tivemos, por exemplo, um dos produtores do Star Wars, um dos produtores do Gladiador, um dos produtores da nova saga agora, daquele filme dos lobos e por aí fora. Portanto, tudo isso, de alguma forma, motiva os miúdos e é com muito prazer que a gente, ao longo dos anos, vê miúdos que eram jovens alunos de escola e, de repente, começam a receber alguns primeiros filmes no festival, e isto é extremamente gratificante, quer dizer que a futuro prazo estamos a construir também profissionais nesta área. Portanto, os próximos 7 oradores, portanto, vai ser o Jason de Seresta, portanto, que é um dos nossos grandes nomes do cinema, trabalha muito comigo, com o João Antero, de Hollywood, portanto, é um nepalês que está em Hollywood, ganhou recentemente um Emmy. O Alberto Rocco é da Itália, portanto, vem fazer sobre a inteligência artificial no cinema. A Sónia Costa, que era para estar aqui hoje, mas por motivos profissionais não tem, é uma das nossas grandes produtoras também da Cinemarte. O Fernando Completo, professor universitário de turismo e muito mais outras coisas que eu hoje não posso dizer aqui, que isto nunca mais saia daqui. O Juca Fonseca faz parte da Film Commission e é nosso representante no Brasil, portanto, ele vem falar aqui numa sua outra perspectiva das conexões audiovisuais artísticas. O Can Çaraçoğlu, da Turquia, é o presidente do Cinetur, portanto, vai falar da importância que estes festivais têm em termos da indústria do cinema. E eu irei falar um pouco aqui sobre a importância dos festivais na promoção turística de uma localidade. Isto, particularmente, o desafio que eu deixo aqui ao Sr. Presidente, é importante nestas conferências ter principalmente profissionais da área, ou seja, o diretor do hotel, as pessoas dos serviços que fazem passeios de barco, esse profissional do turismo, muitas vezes não se percebe o quanto importante isso pode ser para o cinema. Por de repente, um passeio de cavalo, ou simplesmente que eu vou mostrar neste festival, é o suficiente para pôr na imaginação do realizador uma cena e que, se ele vier filmar aqui, vai contactar quem? Aquela pessoa. O passeio de barco, a mesma coisa, o hotel, a mesma coisa. Portanto,
o envolvimento de toda uma comunidade num festival é extremamente importante, não só para ir ver filmes, para participar, para conversar, para dar informações, tudo isso é extremamente importante, é trabalho antecipado. Esse é o nosso esforço, principalmente no festival. O glamour, normalmente, nos festivais que a gente vê lá fora, para nós é o menos importante. Isto aqui é uma coisa mais técnica, cá está para os alunos e para os profissionais. Explicar que o festival em Sesimbra tinha o farol do Cabo Especial como troféu e um peixe ligado ao mar, logicamente virando para o Alentejo, sem querer fugir do mar, não temos aqui, mas vamos ter em princípio, o grande prémio será um Vasco da Gama dentro desta linha estilizado, onde vai dizer, no fundo, a ligação ao mar, mas logicamente aqui o Canto Alentejano e o Monte Alentejano serão por nós escolhidos, andámos aqui a ver várias, e é extremamente importante para nós esta identidade que o Alentejo tem, mais a mais sendo património da humanidade, o Canto Alentejano tinha que ser, portanto, com o autor, o Manuel Carvalho David Higueira, que é um artista de excelência. O hotel, que à partida nos abriu a porta, portanto, o Cine Civil, foi uma surpresa para mim, como o Sr. Presidente disse, não estava minimamente à espera, de repente, um hotel com umas condições extraordinárias, que inclusivamente aceitou o meu convite de ceder uma das salas de auditório para fazer sessões também em paralelo do cinema. Portanto, só para os clientes também do festival, mas também para os clientes do hotel, portanto, que não queiram fazer de alguma forma, possam, ao longo de todo o dia, ter as sessões de filmes. Bem, quando cheguei ao Brasil, aconteceu-me um pouco aquilo que aconteceu aqui, quando encontrei estes dois senhores. É que, de repente, eu estava a falar com o secretário da Cultura, do Turismo, a nível do Governo Estadual da Bahia, depois com o do Turismo, e de repente agarram no telefone, olha, há aqui um projeto extraordinário para fazer. E estando num país distante, 2 meses depois, nós estreámos e abrimos um festival. Portanto, isto só mostra até que ponto a vaidade que eu tenho hoje em dia, é dizer assim, quando eu chego aqui e falo com estes dois presidentes, e aconteceu exatamente a mesma coisa que o Sr. Presidente da Entidade Regional, agarrou no telefone e ligou ao Presidente Sintes, tenho aqui um festival que é para fazer. Isso dá-me não só um orgulho, mostra que estamos a fazer um trabalho bem feito, mas principalmente que há pessoas, ainda há pessoas que têm poder de decisão e as fazem. Hoje em dia a gente vê muito, infelizmente, eu tenho N reuniões com pessoas que de repente a gente perde um mês, perde 2, fica à espera de 1 e-mail e as coisas não acontecem. E fico extremamente gratificante e muito honrado por trabalhar com pessoas como estes dois presidentes que estão aqui. Isso não só motiva a mim, motiva a minha equipa, motiva um festival, motiva um país, porque é exatamente isto que nós precisamos. São pessoas que têm ação. Não é aquela, eu vou reunir, eu vou perguntar. Isso não acontece. Não se faz nada. Hoje em dia é exatamente. E que foi, curiosamente, há 2 meses atrás que eu tive uma reunião com o João Antério e com o Sr. Presidente e ele agarrou no telefone e disse assim, tenho aqui uma coisa para a gente fazer. 2 meses depois estamos aqui. Muito obrigado. Logicamente, quando chegámos ao Brasil e somos recebidos ao mais alto nível do Estado da Bahia, foi extremamente importante e principalmente quando de repente somos notícia nos principais canais de televisão. O festival foi de tal maneira empolgante, de repente estava, e eu espero acontecer isso aqui também em breve, o nosso festival de cinema, juntaram um festival literário, um festival de etnografia, de repente tínhamos uma coisa quase na ordem das 4.000 pessoas, de comunhão. Foi qualquer coisa de extraordinário. E de repente acaba o festival, juntaram 5 cidades, onde nós tínhamos pessoas de 5 cidades e fizeram um desfile etnográfico com 4.000 pessoas. Durante os últimos 3 anos foi a região de Palmela, portanto, a região convidada, portanto, os índios pataxós chegaram a estar aqui em Palmela e estivemos a delegação de Palmela e de Sesimbra também lá. Temos aqui, durante vários anos, fizemos um programa no Sporting TV que era o Cineturismo. Foi exatamente passado uns anos. Qual foi o impacto que isso teve? Recebíamos 3, 4, tínhamos as autarquias, de repente passámos a receber 25, 30, porque a abrangência nacional deu-nos isso. Passado 3 anos, hoje em dia, temos exatamente o mesmo programa no Cineturismo no Brasil, para o qual há bocadinho estava a fazer as entrevistas, um programa semanal que neste momento tem mais de 1 milhão de espectadores todas as semanas. Portanto, logicamente vamos fazer muitos programas sobre o Alentejo, também sobre este festival e levar um pouco da cultura. Viram aqui o Nuno que vai tocar, que é um alentejano que faz parte da Film Commission também. Nós levamos também os nossos artistas ao festival, já esteve connosco na Grécia e no Brasil também. Pronto, estamos a ser, o sucesso que está a ter no Brasil é tal que já nos convidaram para estender este programa a outros canais. Pronto, obrigado.
Obrigado. Eu agora, provavelmente, enfim, o Carlos foi extremamente abrangente e explícito na sua apresentação, mas de qualquer forma colocava à consideração de vós, especialmente, enfim, dos jornalistas aqui presentes, se têm alguma questão a colocar ao Carlos, provavelmente não, mas nunca se sabe, ou obviamente à Ana, ou ao Presidente Nuno, ou no limite a mim próprio. Nós também vamos difundir amanhã de manhã, não é, Raquel? Uma nota de imprensa que vai sair para a comunicação social e, portanto, também irá, de certa forma, recordar e fazer a síntese dos principais aspectos que o Carlos referiu, enfim, aspectos mais relacionados com a programação e os aspectos mais operativos do festival, portanto, também terão essa informação amanhã. Nada, mas queria parabenizar a vossa região por ter aderido, obviamente, a uma iniciativa tão relevante, não só nas questões cinematográficas, como também nas questões turísticas. Infelizmente, na nossa região tivemos um muito emblemático Festival Internacional de Cinema, refiro-me ao FES Troia, Festival Internacional de Cinema de Setúbal, que desde 2014 deixou de existir. Existem outros pequenos trabalhos ao nível internacional também, como são o CLIT, o Cinema em Locais Inusitados e Temporários, e que também tem feito sede da sua iniciativa no Alentejo, que nos abraça também, enquanto Festival Internacional de Cinema. E, portanto, as minhas palavras vão para vós, que recebem e que ainda têm a predisposição para fazer chegar a cultura com muita qualidade aos vossos concidadãos, aos vossos fregueses, aos vossos munícipes de cidades de tanta importância como é Sines, que ainda que do ponto de vista do número de habitantes seja mais pequenina que, por exemplo, Setúbal, não é? E que tenham esse interesse e essa capacidade de fazer chegar coisas diferentes aos vossos co-cidadãos, aos vossos municípios. E por isso as minhas palavras são apenas de agradecimento ao Carlos pela sua persistência e a vós por terem aberto as portas a este grande festival de cinema, que tenho a certeza que vai criar raízes e que vai gerar muitos frutos. Obrigada a vós. Comentário. Então, agora, em nome da mesa e também da Alentejo e do Batejo de Comícia, convidava-vos para um Alentejo de honra, que será servido aqui mesmo nesta sala. Obrigado, uma boa tarde a todos. musical alentejana é muito rica. Eu podia ficar aqui horas e horas a tocar para vocês, mas convido-vos todos a ir ao Alentejo, porque assim podem ver mesmo a nossa cultura e, sobretudo, musical também, a parte que me toca, ao vivo e em cores. Eu vou tocar mais uma para não roubar mais tempo a ninguém e, mais uma vez, muito obrigado.
Ok, estamos agora com a Ana Marques, a presidente da Portugal Film Commission. eh, Faz um trabalho incrível de ligação e de promoção internacional de Portugal para o cinema, nomeadamente também com o Brasil, que conhece muito bem. Nós, como já apresentámos agora o festival, queria de alguma forma a sua impressão, o que é que achou do festival e da dinâmica que o festival está a ter em relação em termos internacionais, e deve ter esse feedback também. Sim, não, acho que é um evento importantíssimo, são este tipo de eventos que dinamizam depois os locais, as comunidades, nomeadamente quando são efetuados até fora daquilo que é a época alta do turismo, e isso traz um impacto económico muito grande aos territórios, porque traz pessoas, traz convidados internacionais que vêm conhecer aquela cidade, aquela região, e portanto isso como em termos promocionais, os festivais são uma ferramenta fundamental em termos daquilo que é o marketing promocional do próprio território e, claro, criar aqui a potência para que mais produções internacionais venham para o nosso país. E Sines como destino cinematográfico. Não, é incrível. O Alentejo, a região do Alentejo e Sines tem uma diversidade incrível de paisagem. Não são só as planícies, temos uma costa atlântica incrível e Sines e a proximidade que tem também com essa, no fundo, com o interior do Alentejo e dá essa diversidade, ou seja, aquilo que nós temos em Portugal é que somos um país pequeno, mas muito diverso e que depois a proximidade que existe das diversos tipos de locations também nos dá aqui uma, uma facilidade em podermos mostrar diferentes cenários a uma curta distância. Portanto, isso é também aquilo que é uma das nossas vantagens em Portugal e é aquilo que é um dos fatores que nós promovemos mais em Portugal relativamente àquilo que são as nossas locations e a nossa diversidade de locations. Com a sua experiência, que tem visitado e nos a tentar mostrar Portugal, qual tem sido a principal receptividade? Portanto, o que é que as pessoas dizem de Portugal para o cinema? Bom, se falarmos do Brasil, e já tenho estado em alguns eventos no Brasil, aliás, muito em breve estarei em São Paulo para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em que este ano o cartaz é desenhado por um artista português, que é o Walter Ugumem, o escritor Walter Ugumem, e portanto nós sentimos sempre da parte do Brasil uma relação incrível, uma curiosidade enorme por Portugal, uma curiosidade enorme em perceber como é que se produz em Portugal, uma curiosidade enorme em vir fazer coproduções com produtores portugueses. Aliás, não por acaso existe um protocolo de coprodução entre Portugal e Brasil, e portanto
não há dúvida que temos todas as condições para receber produções internacionais, e nomeadamente com o Brasil, porque temos esta relação, Pois. a mesma língua e esta proximidade, esta relação histórica com o Brasil que não é indiferente a este tipo de, criatividade, este tipo de relação cultural que existe entre os 2 países. Ok, obrigado, Ana, pelas suas palavras. Também agradecer estar aqui no esta nossa apresentação, e garantidamente que iremos fazer um trabalho conjunto cada vez mais e melhor. A própria plataforma da Rábida Film Pigeon está-se a modernizar, tivemos uma série de problemas técnicos, mas felizmente as coisas finalmente vão avançar. E pronto, cá estamos de mãos dadas, de braço dado, como costumamos dizer, criar pontes. Obrigado mais uma vez. Obrigada eu.